bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Nós tivemos aqui um problema técnico, né? Então quero pedir a compreensão dos irmãos. Vamos orar, falar com Deus? Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez pregando o Teu Evangelho, o Evangelho que transforma o homem. Ó Deus, a comissão que o Senhor tem dado para nós, os Teus servos, para a igreja que anda nesta terra, falando, testemunhando do Senhor e das Tuas maravilhas. Ó Deus, te agradecemos pelo dia que se foi, pela noite que é chegada, pelo calor que cai sobre a terra, pela chuva que regou a terra, melhor dizendo, e o calor que sobe da terra e vem do alto. Enfim, ó Deus, as maravilhas que Tu criaste estão diante de nós, e nós Te adoramos em espírito e em verdade, porque um Deus Criador tão bondoso, tão maravilhoso, nos propicia aos olhos verdades, ó Pai, que não sabemos explicar. Quero desde já, Senhor, também entregar o enfermo nas Tuas mãos, esse que está necessitado, este que precisa, este que está precisando do toque curador do Senhor. Ó Senhor, tenha misericórdia deste alguém, tenha misericórdia, ó Pai, deste filho Teu, desta filha Tua, onde estiver, Senhor, a necessidade que for. Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe, Senhor. E o espaço e o tempo, ó Deus, não Te limitam em nada. Eu peço ao Senhor que estenda as Tuas mãos de poder e glória para curar nesta noite, para mudar o quadro clínico de alguém. Ó Deus, para a alegria dessa pessoa, para a glória do Senhor. E ó Deus, testemunho de que o Senhor ainda é médico dos médicos. O Senhor é aquele que ouve as orações, o Senhor é aquele que está com os ouvidos atentos, ó Pai, o clamor que fazemos neste momento a Ti. Então quero entregar esta pessoa nas Tuas mãos. Ó Deus, toma os pregadores nas Tuas mãos, os pastores,
umas igrejas, ó Pai, que estão aí, ó Deus, pregando o Evangelho, testemunhando da Tua graça, ganhando almas, ó Deus, tirando do império das trevas para o reino do Senhor Jesus, que é de luz, que é de amor. Senhor, te agradecemos também por todos aqueles que entram, por aqueles que têm, ó Pai, andado este tempo todo conosco. Toma o pastor Ferreira nas Tuas mãos, onde ele estiver, irmã Neuza, abençoa pela Tua infinita misericórdia, dá saúde para o Teu filho, ó Pai, abençoa o pastor Samuel Neto, que é o nosso presidente, pastor Ademir Chaves, ó Deus, também dá Tua graça para o Teu servo, abençoa ali em Mantiqueira, abençoa em Centenário, toma a igreja em Cachoeiro do Itapemirim nas Tuas mãos, e abençoa pela Tua infinita misericórdia, Senhor. Desde já, Senhor, eu sou grato pela vida dos Teus filhos que aqui entram, e te peço uma bênção toda especial para cada um, inclusive para aqueles que entrarem posteriormente, amanhã, depois, ó Pai, onde assistirão a esta live. Ó Senhor, eu te sou grato por tudo, e desde já, por fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aí, graças a Deus, né? Não estou podendo ver quem entra, mas eu quero deixar um abraço para todos vocês, né? Pastor Gênesis, pastor Sérgio da Conceição ali de Jardim Sacramento, irmã Maria Carmo, que Deus abençoe, nossa irmã Neninha Alonso ali de São Gonçalo também. Quero deixar um abraço para a Igreja Cachoeiro do Itapemirim, quero deixar um abraço para a igreja ali em Centenário, na qual sou membro, né? Quero deixar um abraço ali para Foz do Iguaçu, aqui para Éden, né? Os irmãos aqui, encontrei esta semana que passou uns irmãos aqui de Éden, aqui perto de onde eu moro, né? Isso é muito bom, porque onde nós congregamos, né? Onde nós militamos muitos anos aqui, perto aqui de casa. Então, um abraço para os irmãos de Éden, em nome de Jesus. Também quero deixar um abraço para nossa irmã Elzira Osias, de São Paulo, Osias Rodrigues, né, da mesma família. Quero deixar um abraço para a congregação de Muqui, né, os irmãos ali, né, perderam o nosso irmão Israel, mas o céu o ganhou. E nós somos gratos a Deus pela vida daquele servo do Senhor, muitos anos, né, um homem de valor, um homem, um obreiro de testemunho, de milagres, né? Alguns ele me contou e outros ele experimentou. Então nós guardamos essas coisas dentro de nós enquanto fomos pastor ali, e o Senhor assim o recolheu, né? Quero deixar um abraço para a congregação de Muqui, os irmãos ali, né? O Samuel Cabral, todo mundo ali, né? O Silas, a Madalena, o marido, né? Enfim, a Débora, o Tico, né? O Sebastião. Deus abençoe vocês todos aí em Muqui. E também para o nosso pastor Samuel Matos ali em Cachoeiro do Itapemirim, para o nosso abençoado irmão Romildo, para o nosso abençoado irmão Maxwell, a irmã Márcia Valéria, a irmã Bernadette, enfim, todo o povo de Deus ali em Cachoeiro do Itapemirim seja alcançado pela bênção do Senhor. Os irmãos da sucursal também de lá, não é? Os pastores dali, pastor Zé Luiz Borges, pastor Sinésio, né? Enfim, receba o nosso abraço em nome do Senhor Jesus. E nós estamos alegres, né? Porque Deus nos tem dado essa oportunidade de pregar o Evangelho. Tá ali, né? Consegui ver a irmã Maria Carmo, que Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus, né? Pastor Sérgio da Conceição aí, né? Vocês são os queridos pra gente. Pena que eu não pude ir naquele dia aí. Eu queria muito ter ido. O pessoal aqui sabe que eu queria ter ido, eu fiquei chateado porque eu não fui, né? Mas Deus, ele é sabedor de todas as coisas. Enfim, que Deus abençoe a família de vocês aí em Maricá, tá bom, irmã Maria? Deus abençoe aí. Saúde para o pastor Sérgio, né? Para a irmã, para todo mundo aí, que Deus possa vos abençoar grandemente. Pastor Gênesis também, um forte abraço, pastor Paulo Ribeirinho, Leonardo Montelo, enfim, tem vários irmãos aí queridos. Eu esqueço, né, que eu estou com a cabeça também ruim, eu acabo esquecendo, né? Mas o pastor Uzias aqui de Centenário, né, que agora é o presidente da igreja, um abraço, os irmãos ali, né, na peleja, enfim, nós estamos ali
na bênção, né? Tá ali Lúcia Martins, né? Muito bem. Deus te abençoe, tá, minha irmã? Em nome de Jesus, recebo um abraço aqui dos irmãos aqui da família Ferreira, tá? Que Deus abençoe. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Eu quero ler a palavra do Senhor na carta de João, no capítulo 1. Na carta de João, chamada Epístola de João, no capítulo 1, no versículo 5. Um texto maravilhoso da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e diz assim para nós: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Que Deus possa abençoar e aplicar a bendita palavra dele em nossos corações. Quero também, antes de começar a pregar, deixar um abraço ali para a irmã Luísa Torres, que é de Muqui, né? Irmã Gessi, que está na Grande Vitória, irmã Lenivisa, né, que está ali, entrou agora, que é lá de São João do Manhuaçu. Um abraço, tá, minha irmã? Que Deus te abençoe, tá? Muito querida, uma segunda mãe, que Deus possa te abençoar grandemente, dar saúde e te livrar e guardar de todo mal por onde a irmã andar. E nós vamos agora, né, já lemos a palavra, nós vamos meditar. Irmãos, a palavra de Deus, ela trata de um assunto que é luz. Nós lemos aqui que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Em outro lugar, em Timóteo, 1 Timóteo 6, eu acho, ele diz que ele habita na luz inacessível, ou seja, o homem não chega. Essa glória transcendente de Deus é parte dele. A Bíblia diz que o Senhor nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Lá em Pedro. Mas Deus, ele nos comunicou atributos comunicáveis, porém os incomunicáveis não. Nós não somos oniscientes, nós não somos onipresentes, nem nós somos onipotentes. Isso é atributo de Deus. Mas outros atributos foram nos comunicados. O amor, não é? É um. Então, as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, ele nos deu tudo. Tem uma parte da palavra de Deus que o Senhor Jesus está em Marcos. Ele diz assim: olha, eis que eu vos tenho dito tudo. Ele falou ali para os apóstolos ali, tudo que ele tinha que dizer, estando em carne, ele falou. E que tinha que ser falado, ele falou. Quando perguntaram para ele quando era a hora do filho voltar, ele falou que nem ele, nem os anjos, nem o filho, somente o Pai que está no céu. Por quê? Porque ele estava ali de uma maneira, de um modo limitado, como homem. E ali ele não sabia, ali ele não tinha como, né? Isso aí é somente coisa do Pai. Quando ele ascendeu aos céus, é-me dado todo poder no céu e na terra. Ali ele afirma que ele sabe o dia, a hora, não é? Ele é o Todo-Poderoso, está lá em Apocalipse. Então, quando ele afirma ali, já num estado glorioso, ele já sabia o dia e a hora que ele voltaria, que voltará para arrebatar a igreja, os eleitos dele. Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o que era, ele é o que é, e ele é o que há de vir.
Ele é onisciente. Então ele sabe o dia que ele voltará, porque ele está glorificado. Amém? Agora, a Bíblia fala que Deus ele é luz. E que ele habita na luz inacessível, ou seja, ali homem não tem. Mas ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Porque a palavra de Deus fala o seguinte: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão, tanto com ele quanto uns com os outros, porque é um caminho de luz, porque é por onde nós transitamos é luz. A Bíblia fala em Gênesis que Deus ele fez separação entre luz e trevas e viu que era muito bom. Ele viu que era muito bom. Em João, no capítulo 1, ele diz, não é? Um texto muito maravilhoso, né? O próprio apóstolo João diz aqui no capítulo 1, no versículo 4, 5 e 6, que diz o seguinte, é um texto muito conhecido, 4 e 5, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nele estava a vida, e a vida era a luz. Nele estava a luz, ele era a luz. Ele diz que é para nós caminharmos enquanto é dia, porque quando a noite vem, fica difícil. É uma linguagem metafórica, né? Uma linguagem que nós entendemos que o momento de fazermos as coisas é esse. Estamos às claras para fazermos, para pregarmos, para testemunharmos, é agora. E a palavra de Deus ela é muito clara. Ele era a luz do mundo, né? E a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele, em outra parte, ele fala, olha, eu sou a luz do mundo. E ele diz pra gente, vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque nós andamos num caminho de luz. Onde ele está? Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Por que nós vamos andar em luz? Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho de luz que nós transitamos é o Senhor Jesus, porque ele é o caminho. Não há outro caminho, não há outro nome dado entre os homens, debaixo do céu, o qual importa que sejamos salvos, a não ser por Jesus. Ele é o caminho, ele é a luz, e ele diz, olha, vós sois a luz do mundo. Se anda comigo, é luz. Agora, e a luz resplandece nas trevas. Nós sabemos disso. Quando falta luz, fica uma agonia. Quando a luz volta, todo mundo dá aquele grito de alegria. Por quê? Porque a luz é muito bom. A luz é muito boa. E Deus fez separação entre luz e trevas. Ninguém grita quando falta luz. Vibra quando a luz volta. Por quê? Porque a luz é melhor. E a palavra de Deus fala, olha, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A Bíblia fala em Provérbios que a luz da aurora vai clareando, né? Aumentando, até ser dia perfeito. Ela vai clareando até como se fosse um dia perfeito. E nós vemos pela palavra de Deus que Deus ele é luz, habita na luz inacessível, né? O Senhor Jesus ele ainda fala, olha, agora vós sois a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, não tem como andar em trevas. Como é que a gente vai andar num caminho que é de luz e estarmos em trevas? É impossível
andar num caminho de luz, num caminho que é Jesus, e estamos em trevas. Na hora que a luz chega, ela resplandece nas trevas, dissipa as trevas. Você pode ver que não tem condição de ficar meia luz, meio treva e meio luz. Não tem. A luz chegou, trevas tem que sair. É uma coisa maravilhosa, porque Deus fez assim, e ele falou, olha, e viu Deus que era muito bom. Fez separação entre um e outro, e viu que era muito bom. E o Senhor Jesus, ele fala, né? Aliás, o apóstolo João, ele fala, houve um homem enviado de Deus quando o nome era João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele veio para testificar da luz, ele veio para testificar do Senhor Jesus. Aí a palavra de Deus fala, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Estava no mundo e o mundo não o conheceu. Irmãos, quão grande estado de trevas o mundo se encontra para não reconhecer uma luz que se acende. O Senhor Jesus, ele veio a este mundo como luz. Ele foi crucificado em plena luz do dia. Não foi feito. Ele ficou lá crucificado, exposto durante o dia. A luz ali é exposta numa cruz, para que todos vissem, todos viram, todo mundo sabe quem é Jesus, que ele foi morto na cruz do Calvário. A data dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Mas aí é que vem a condenação. E a condenação é esta: é que as trevas, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, enxergam, mas não querem saber desse tipo de luz. Por quê? Querem fazer as coisas escondidas. E a luz, ela tudo mostra. Então as pessoas não querem saber da luz que é o Senhor Jesus. Nós ficamos preocupados porque quão grande trevas este mundo se encontra, não é? Quando Deus, ele atua ali no Gênesis, ele haja luz, e quando a luz veio, deu um jeito logo nas trevas e fez a divisão. Você pode ver que o astro que brilha durante o dia é muito mais forte do que o astro que brilha durante a noite, que é a lua. O sol é muito mais forte do que a lua. A luminosidade do sol é muito maior do que a da lua, que é da noite. E o Senhor Jesus, assim, ele nos compara. Vocês são a luz do mundo agora. Vocês estão aí para brilharem mesmo. Vocês estão aí para mostrar o Evangelho, testemunhar da graça, falar das misericórdias, para que, se este mundo está em trevas, é porque ele quer. Porque a Bíblia fala que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É o nome chamado Jesus, que ele próprio testifica de si que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. E no primeiro texto que nós lemos, não é? Se andarmos na luz,
como ele na luz está, temos comunhão com quem anda na luz, que são os irmãos. Na outra parte, a palavra de Deus fala, né, no texto que nós lemos, o seguinte: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Agora, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, não tem condição. A Bíblia fala que mentimos e não praticamos. Como você vai ter comunhão com luz se você é trevas? Primeira coisa que você vai ter comunhão com luz, quando você se chegar perto da luz, você vai ser descoberto. Mas você andando em trevas, se você disser que tem comunhão com ele, isso é mentira. Isso é impossível. Muita gente hoje é assim, ó, eu creio muito em Deus, mas eu não quero nada com Jesus. Jesus não. Quem tem o filho, quem tem o pai, tem o filho. Quem tem o filho também tem o pai. Agora, quem não tem um filho, não tem o pai. Eu gosto muito de Deus, mas eu creio muito em Deus, mas eu não gosto desse tal de Jesus. Morreu ali. Eu e o pai somos um. Como é que você vai gostar de um e não gostar do outro? Não sei como isso é possível. Não é impossível. Então, se andar em luz, tem comunhão com o Pai, com o Filho e com os irmãos. E com o Espírito Santo também. Tem comunhão com todo mundo. Porque Deus é luz. Ele habita na luz inacessível. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andar na luz, foi lavado e remido no sangue. Vive em luz. Torna-se em luz. O Senhor Jesus, ele diz: vós sois a luz do mundo. Torna-se em sal. Vós sois o sal da terra. E agora que está em luz, vai andar na luz. Não tem como fugir dessa situação. Não tem como dissociar um para outro. Não tem. Ou é de Jesus ou é de Jesus. Ou não é ou não é. Não vai ter como fazer uma junção de estar em trevas e querer andar em luz. Não tem como. Irmãos, eu estou aqui nas trevas. Na hora que acender o interruptor, a luz vai aparecer. Não tem. A treva não vai subsistir no meio da luz. As trevas, esse mundo está em trevas. Claro, o príncipe das trevas, da potestade do ar, está aqui. Mas sabe por que ele é furioso conosco? Porque a nossa luz atrapalha as trevas dele. Ainda que sejamos poucos, ainda que sejamos pequenos, a luz vai incomodar as trevas. E é por isso que esse mundo não gosta daqueles que andam na luz. E a palavra de Deus, ela é muito clara. E a condenação é esta: é que os homens amaram mais as trevas do que a luz, que é o Senhor Jesus. Já está julgado. Quem ama trevas não ama a luz. Quem gosta do Senhor Jesus gosta de luz. Quem gosta de luz já está absolvido. E a Bíblia fala: os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a condenação é esta, que eles estão amando o lado errado. Já estão condenados. Não serão condenados, eles já estão condenados. Por quê? Porque não creem no unigênito Filho de Deus. Preferem andar em trevas do que andar em luz. O Senhor Jesus, ele veio, e quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós entendemos que as pessoas perceberam que Jesus era a luz. Eu me maravilho com aquela parábola do centurião, que vai lá que meu servo está moribundo.
E aí falaram, vai lá, aquele que nos edificou a sinagoga e tal, aquele negócio todo, eu irei para abençoar. Quando ele foi chegando perto, o centurião, eu não sou digno que tu entres, que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu ainda nem me julguei digno de ir ter contigo. Dize só uma palavra que o meu servo ele sarará. Sabe o que é isso? Aquele centurião ouviu da parte dos judeus que vinha um Messias, né? Dito pelas escrituras judaicas que um Messias viria. Quando Jesus apareceu, ele entendeu que era ele o Messias. O centurião entendeu que aquele era o Messias de que falava. Muitos judeus não quis crer, mas ele é esse aí. Só pode ser esse. Como é que o povo de Jesus não entendeu que era ele? Quer dizer, muitos entenderam. Mas o centurião, que não era judeu, por que ele fez aquilo? Porque ele sabia, de tanto ele ouvir que haveria um Messias, né? Ia tomar as dores, ele ia fazer. Quando ele viu Jesus na época dele fazendo, que ele falou, é esse aí. Não tem nem dúvida. Diz só uma palavra daí que o meu servo fica curado aqui. Eu ainda nem me julguei digno de ter contigo. E o Senhor Jesus, ele falou, olha, eu ainda nem vi tanta fé, eu me maravilho, irmãos. O Senhor Jesus, ele fala para os discípulos, olha, ali em Mateus 10, vocês vão pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não vão entrar em aldeia de samaritano, vocês não... Primeiro é com o nosso povo. Só que apareceu a mulher cirofenícia, a mulher cananeia. E o Senhor Jesus, ele tinha ido para as bandas de Tiro e Sidom. E aquela mulher cananeia veio, filho de Davi, ouviu que também tinha Messias. É esse aí, só pode ser. Ele cura, ele, né? Jesus, João Batista já tinha feito uma comoção. Jesus chegou, então acabou. Só pode ser esse daí, não tem como. A luz chegou e eles entenderam, os gentios entenderam que a luz havia chegado e estava ali onde eles estavam. E a mulher falou para ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Não é da minha filha não, é de mim. Ela está miseravelmente endemoniada. Senhor, me acode. Não acode ela não, me acode. O Senhor Jesus, ele... despegue logo ela, que ela está, né, fazendo um barraco aqui. Olha, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito tirar aquilo que é dos filhos e dar para quem não é para dar. Eu vim para os judeus, veio para o que eram os seus. Não é lícito tirar o pão dos filhos, aquilo que é dos judeus, e dar para outro povo. Só que ela falou, Senhor, me acode, socorre. Eu sei, Senhor, disso. Mas os cachorrinhos, eles também comem das migalhas que caem. E o Senhor Jesus, ele falou, mulher, grande a tua fé. Grande a tua fé. Né? Seja feito isso para contigo da maneira que tu creres. Ela se contentou com aquilo que não era para ela uma sobra qualquer. Mas aquilo que Deus dá, irmãos, mesmo se fosse uma sobrinha, é mais do que tudo que o mundo pode nos dar. Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ah, é? Mulher, grande a tua fé, seja feito isso para contigo da maneira como tu creres. Ela era uma gentia, era uma misturada. O centurião era um gentio, era um romano, estava ali. E ele entendeu. Só pode ser o Messias que esse povo tanto fala. O cara, esse homem cura. Esse homem deu vista para cego. Esse homem expulsa demônio, coisa ruim dos lunáticos. Esse homem cura todo mundo.
multiplicou pão por aí. Só pode ser esse o Messias que esse povo tanto fala. Quando Jesus foi chegando perto, olha, eu não me julguei ainda de ter tido contigo, porque eu sei que isso não é para mim. Diz só uma palavra daí que meu servo fica curado aqui. Senhor Jesus, eu ainda não vi tamanha fé em Israel. Eu ainda não vi tamanha fé em Israel. Irmãos, sinceridade e fé na presença do Senhor é muito bom. Senhor, eu estou fraquinho, não esperava nem que você fosse clamar, então seja feito isso, do jeito que você está orando aí, e Deus, Ele vem e Ele atua por misericórdia. Nosso Deus, Ele é assim. Luz. Se nós andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros. Claro, Ele é luz, nós andamos em luz, quem está andando no mesmo caminho está em luz também. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sangue purificador para aquele que anda na luz, no caminho que é Jesus. Ele veio tirar o pecado do mundo. Quando ele passou, João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí de quem eu estava falando. Eu não sabia que ele era, mas eu vi um sinal. Eles eram parentes, só que João foi criado no deserto. Tinha contato com Jesus. Sabia, mesmo sendo parentes, moravam. Falou, mas eu vi um sinal. Que esse é eu que batiza com fogo e com o Espírito. Isso é maravilhoso a gente saber que o nosso Jesus, ele veio como um luzeiro para esse mundo, e esse mundo não quis saber dele. Graças a Deus nós fomos alcançados, nós estamos pregando, vamos alcançar mais gente. Esse povo está precisando de Deus, esse povo está precisando do Senhor Jesus, esse povo está precisando de luz, esse povo está precisando experimentar da paz que o mundo não pode dar. E o Senhor Jesus, ele falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Esse mundo está precisando de paz, pessoas à beira de um ataque de nervo, parecendo uma panela de pressão, pronta para explodir por qualquer coisa, E aí eu gosto de meditar quando o Senhor Jesus estava com aqueles discípulos ali, ele assoprou e disse: recebei o Espírito Santo. Ele assoprou vida, assim como Deus havia soprado fôlego sobre o homem que ele havia formado, dando vida, alma vivente. O Senhor Jesus agora sopra sobre eles, então recebam vida espiritual. Foi lá e assoprou. Não é esse negócio de assoprar para os outros cair, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí ele assoprou, recebeu o Espírito. Ele assoprou sobre eles para que recebesse um espírito diferente. Nós recebemos o Espírito, que é a alma vivente, e nós vivemos. Só que ele assoprou outra coisa ali. Então recebam agora o Espírito Santo. Aí foi receber o Espírito. É esse o Senhor Jesus maravilhoso que nós pregamos, que nós convidamos a você andar nesse caminho. O profeta Isaías fala: este é o caminho, andai nele, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas para frente. O caminho é Jesus. Se andarmos na luz como ele na luz está, nós vamos andar em luz e temos luz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vai nos purificar de todo o pecado. Já estamos lavados, remidos no sangue. Somos agora propriedade de Deus, lavoura de Deus, não é isso? Propriedade de Deus. Nós fomos comprados por um alto preço.
E aqueles que vêm na mão do Senhor Jesus, eu queria que você prestasse atenção. As ovelhas, ele fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Está aqui, ó, seguro nas mãos do Senhor Jesus. Comprado pelo sangue. Nós não nos pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos do Senhor Jesus. Quem é que vai tirá-lo das mãos dele? Ah, ele saiu da igreja, perdeu a... Não, ele não perdeu não. Quem é que vai tirar das mãos do Senhor Jesus? Nem diabo tira das mãos do Senhor Jesus. Então o salvo ele não perde. Ah, mas ele saiu da igreja, isso é outra coisa, sei lá se ele é. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, no teu nome eu profetizei, estando dentro e não está. Imagina que quem estava e saiu. Não era mesmo. Ele não perdeu, ele nunca teve. Porque eu sei quem tenho crido, eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quem me segura é o Senhor. Se você diz que perde, você diz que ele não tem poder. Isso é uma agressão direta à pessoa dele. Então seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não entende? Fica quietinho aí que uma hora você vai entender. Mas quem é que vai nos tirar das mãos? Nem a morte, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, está lá em Romanos. Ah, o outro saiu da igreja. Ele não está nisso tudo que nós acabamos de falar. Ele precisa experimentar. Ele precisa experimentar. Quando ele experimentar, ele tiver uma experiência genuína, aí ele muda. Aí o nome dele é escrito no livro da vida do Cordeiro, nunca mais vai se apagar. Porque a salvação é eterna. Perdão é eterno, expiação é eterna, tudo é eterno, só a salvação que perde, ganha, não é. Vai depender, não, isso não existe. Para Deus tudo é eterno. Então você está seguro, não fica preocupado que você vai perder não, que você não vai não. Você pode ter teus momentos de dificuldade, mas quem te segura é o Senhor. Na hora que você está precisando de uma palavra, um irmão vem, te abraça, o pastor dá uma palavra e você vai. E aquilo que eu falei no início, você olha para trás e vê, conta quantas bênçãos recebidas da divina mão, para ver se você tem condição de contar. Aí você vai ver o que Deus ele já fez na tua vida, amém? Mas se você está na luz, como na luz ele está, então nós temos comunhão uns com os outros, porque eu também estou em luz e você também está em luz. O caminho de se andar é um caminho de luz, é o Senhor Jesus, amém? O caminho do justo é como a luz da aurora, né? Vai clareando mais e mais até se tornar dia perfeito. E nós andamos neste caminho chamado Jesus. Não tem outro. Olha, todos os caminhos levam a Deus. Tem um ditado que diz aí, que todos os caminhos levam a Deus. Se isso fosse verdade, para que Deus ia enviar Jesus? Eu mantenho meu filho aqui. Para que eu vou levar ele lá mais? Para ser mais um caminho? Para ele sofrer? Precisava. Ele enviou Jesus porque não tinha nenhum caminho que reconciliasse o homem com ele. Falou, olha, só tem um jeito. Sabe aquela parábola da vinha, dos lavradores? Então vou enviar o meu filho amado. E aí pegaram o filho, esse aí é o herdeiro da vinha. Vamos pegar, vamos matar ele, vamos nos apoderar da vinha. Ele enviou um, enviou outro, mandou profeta, é exatamente isso. E aí depois o Senhor Jesus, ele fala, o que o Senhor da vinha vai fazer com aqueles homens que matou os enviados, matou o filho? Vai lhe dar afrontosa sentença, né? Vai tirar a vinha da mão desse povo e vai dar para um outro povo que logre, que consiga dar os frutos. E foi nos dado, irmãos, olha quanto fruto que nós gentios damos para o Senhor. Olha quanto que nós já pregamos em 2000 anos e quantas pessoas nós ganhamos.
O judeu está lá, esperando ainda o Messias. Se fosse depender dele, o mundo estaria perdido. Só que Deus deu a vinha para outro povo, que ia dar fruto, e nós damos. Estamos dando fruto, estamos aí pregando, enviando missionário, ganhando almas, e a vinha do Senhor dos Exércitos. Ele falou, olha, ele fez de ambos os povos, judeu e gentio, um só. Só tem um povo de Deus. Sabe qual é? Lavado, remido no sangue de Jesus, sendo judeu ou gentio. Esse é o povo de Deus. Não é o fato de ser judeu que o garante para a salvação. Senão, todo mundo que crucificou Jesus estava salvo, está todo mundo bem. Não é isso. Tem que crer no unigênito Filho de Deus. E a obra de Deus é esta. O Senhor Jesus, ele falou, é que creiais naquele que ele enviou. Exatamente porque eles não creem, que eles estão perdidos. E quem morre e não reconhece vai para o inferno, mesmo sendo judeu. Quem aceita, judeu ou não judeu, anda no caminho de luz, porque ele está em luz. E aí nós temos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele mesmo falou, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, porque eu e o Pai já estamos em luz. Nós somos luz, vocês vão transitar nesse caminho. Vocês vão ter comunhão uns com os outros. Por quê? Porque o meu sangue vai purificar, e purifica qualquer um que queira se arrepender dos seus pecados. Que Deus possa assim nos abençoar, não é? O pastor Ferreira deve estar viajando, né? Fiquei sabendo, e eu fiquei incumbido de pregar nesta noite. Tem ali pastor Heron Miranda Aranha, um grande abraço para o irmão. Que Deus possa estar abençoando aí onde o irmão estiver, né? Que a graça de Deus esteja sobre vocês todos aí no Pará, né? E que Deus seja em tudo e por tudo louvado. Nós vamos agradecer o Senhor agora, vamos orar, entregando os enfermos nas mãos do Senhor e agradecendo todos quantos entraram. Não estou conseguindo ler, mas eu vi ali a Josi Maria Santos, né? Entrou lá de São Paulo. Que Deus te abençoe, minha irmã Maria Carmo, né? Está ali, que é ali do Jardim Sacramento, pastor Sérgio. A Esther Gomes é minha irmã, não é? Filha do pastor Ferreira, é minha querida irmã, né? E outras pessoas que entraram. A irmã Leia Matos eu vi, né? Lá de Cachoeiro Itapemirim. Que Deus abençoe, irmã Leia. Josiane, que Deus abençoe vocês, Josadac, todo mundo aí, né? Quantos anos aí eu fui pastor de vocês, né? Momentos aí que só o céu sabe o que vai aqui por dentro de mim, pelo fato de eu ter estado com vocês durante 12 anos, né? Então que Deus abençoe vocês aí no Espírito Santo. Nós vamos orar agora, agradecendo o Senhor, né? Eu quero entregar você nas mãos do Senhor, amém? Feche os olhos e olhe comigo, amém? Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor. Ó Senhor, te agradecemos por esse momento de pregação da tua palavra. Quero entregar os pastores que entraram, pastor Paulo Ribeirinho, pastor Heron, pastor Gênesis, que sempre entra, Senhor, e outros pastores aí que agora eu estou esquecendo. Abençoa o pastor José Martins, lá no Nordeste, enfim, Senhor. Então o pastor José Correia, lá no Paraná. Que o Senhor dê a tua graça para cada um desses pastores e para as ovelhas do meu Deus. Abençoa a irmã Maria Carmo, a Josi Maria Santos. Toma aí o Leonardo Monteiro nas tuas mãos, a Zilda que entrou, Zilda Santos, né? Ó Deus, toma nas tuas mãos. Abençoa a Lúcia Martins, que o Senhor possa abençoá-la grandemente, a família dela. Toma a irmã Delvira, que sempre entra, Senhor. Enfim, abençoa os teus queridos, as tuas ovelhas queridas, meu Pai, onde o Senhor tem designado pastores para que as apacentem com ciência e inteligência, com conhecimento e discernimento. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença, que a tua graça esteja sobre nós. Eu te oro por fé e com fé em nome do Senhor Jesus.
Receba a bênção agora de Deus. E agora, igreja, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, desde agora e para sempre. Todo o povo de Deus diga comigo, amém. Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira, se o Senhor Jesus não voltar. Uma grande semana para todos. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.